Pastor Jonathan Edwards, 5 de outubro de 1703, 22 de março de 1758, foi pregador congregacional, teólogo calvinista e missionário aos índios americanos, e é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. Edwards, no ano de 1734, fez o reavivamento religioso. Seu famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado 1741, foi proferido durante esse reavivamento. Conta a história que os membros da igreja se arrastavam e gritavam desesperados por salvação e, alguns chegaram a se agarrar nas colunas com receio de cair no inferno. Nisso houve um novo reavivamento naquele lugar e, em todo o mundo. Mensagem essa que acompanharemos agora. Antes de ouvirmos, vou fazer uma oração. Deus, neutralize as forças malignas nesse momento para teus filhos receberem a luz da sua glória, que é Cristo, e guardá-os do mal para que a sua semente prospere e te agrade. Amém. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Deuteronômio capítulo 32 versículo 35 diz: A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Nesse versículo, os ímpios e incrédulos israelitas, que eram o povo visível de Deus, e que viviam debaixo de sua graça, são ameaçados com a vingança do Senhor. Apesar de todas as obras maravilhosas que Deus operara em favor desse povo, este permanecia sem juízo e destituído de entendimento, como está escrito no versículo 28. E mesmo sob todos os cuidados do céu, produziram fruto amargo e venenoso, conforme verificamos nos 2 versículos anteriores. A declaração que escolhi para meu texto, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, parece subentender as seguintes questões, relativas à punição e destruição que aqueles ímpios israelitas estavam sujeitos a sofrer. Que eles estavam sempre expostos à destruição, assim como está sujeito a cair todo aquele que se coloca de pé, ou anda por lugares escorregadios. A maneira como serão destruídos vem aí representada pelo deslize de seus pés. A mesma citação encontramos no Salmo capítulo 73 versículo 18 e 19. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Faz supor também que estavam sempre sujeitos a uma rápida e inesperada destruição, à semelhança daquele que anda por lugares escorregadios, e a qualquer instante pode cair. O ímpio não consegue prever se num momento ficará de pé, ou se, em seguida, cairá. Quando cai, cai subitamente, sem aviso, como está escrito também no Salmo capítulo 73 versículo 18 e 19. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados. Totalmente aniquilados de terror. Outra coisa implícita no texto é que os ímpios estão sujeitos a cair por si mesmos, sem serem derrubados pelas mãos de outros, pois aquele que se detém ou anda por terrenos escorregadios não precisa mais do que seu próprio peso para cair por terra. E também a razão pela qual ainda não caíram, e não caem, é por não haver chegado ainda o tempo determinado pelo Senhor. Pois está escrito que quando este tempo determinado, ou escolhido, chegar, seu pé irá resvalar. E então os serão entregues à queda, para a qual já estão predispostos por causa do próprio peso. Deus não os susterá mais em lugares escorregadios, mas vai deixá-los sucumbir. Então, nesse exato momento, cairão em destruição, à semelhança daqueles que transitam em terrenos escorregadios, à beira de precipícios, e não conseguem se manter de pé sozinhos, caindo imediatamente e se perdendo ao serem abandonados. Eu insistiria agora num exame maior das seguintes palavras. Não há nada, a não ser a boa vontade de Deus, que impeça os ímpios de caírem no inferno a qualquer momento. Por mera boa vontade de Deus, me refiro à sua vontade soberana, ao seu livre-arbítrio, o qual não é restringido por nenhuma obrigação, nem levado por qualquer tipo de dificuldade. Em última análise, sob qualquer aspecto, nada, exceto a vontade de Deus, tem poder para preservar os ímpios da destruição por um instante sequer. A verdade dessa observação transparecerá nas seguintes considerações.
Não falta poder a Deus para lançar os ímpios no inferno a qualquer momento. A mão dos homens não é suficientemente forte quando Deus se levanta. O mais forte deles não tem poder para resistir-lhe, e ninguém consegue se livrar de suas mãos. Ele não só pode lançar os ímpios no inferno, como consegue fazê-lo com a maior facilidade. Muitas vezes, uma autoridade terrena encontra grande dificuldade em dominar um preso, o qual procura meios de se fortalecer e se tornar mais poderoso pelo número de seguidores que alicia. Mas com Deus não é assim. Não há força que resista ao seu poder. Mesmo que as mãos se unam, e que enormes multidões de inimigos do Senhor juntem suas forças e se combinem, serão todos facilmente despedaçados. São como montes de palha seca e leve diante de um furacão, ou como grande quantidade de folhas perto de chamas devoradoras. Nós achamos fácil pisar e esmagar uma lagarta que se arrasta pelo chão. Achamos fácil também cortar ou chamuscar um fio de linha fino que segura alguma coisa. Então, é simples para Deus, quando lhe apraz, lançar seus inimigos no inferno profundo. Quem somos nós, que imaginamos poder resistir àquele a quem a repreensão a terra tem pavor, e perante quem as pedras tombam? Eles merecem ser lançados no inferno. Assim, a justiça divina não se interpõe no caminho dos ímpios, nem faz objeção pelo fato de Deus usar seu poder para destruí-los a qualquer momento. Muito pelo contrário, a justiça fala assim da árvore que produz frutos maus. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Lucas capítulo 13 versículo 7. A espada da justiça divina está o tempo todo erguida sobre suas cabeças, e somente a mão de absoluto perdão e vontade de Deus podem detê-la. Os ímpios já estão debaixo da sentença de condenação ao inferno. Eles não só estão sujeitos a ser lançados ali, mas a sentença da lei de Deus, esse preceito de eterna e imutável retidão que o Senhor estabeleceu entre si mesmo e a humanidade, também se coloca contra eles, e assim os mantém. Portanto, tais homens já estão destinados ao inferno. O que não crê já está julgado. João capítulo 3 versículo 18. Assim, todo impenitente pertence, verdadeiramente, ao inferno. Ali é o seu lugar, ele é de lá, como lemos em João capítulo 8 versículo 23. Vos sois cá de baixo. E para lá é destinado. Este é o lugar que a justiça, a palavra de Deus e a sentença de sua lei imutável reservam para ele. Assim sendo, eles são objetos da ira e da indignação de Deus, que se manifestam através dos tormentos do inferno. E a razão de não descerem ao inferno agora mesmo não é pelo fato do Senhor, em cujo poder se encontram, estar menos irado com eles no momento, ou, pelo menos, não tão enraivecido como está com aquelas miseráveis criaturas a quem ele atormenta no inferno, as quais experimentam e sofrem ali a fúria de sua indignação. Sim, Deus se acha muito mais furioso com um grande número de pessoas que está vivendo na terra agora, talvez de modo tranquilo e confortável, do que com muitos daqueles que estão experimentando as chamas do inferno. Portanto, a razão por que Deus ainda não abriu a sua mão e os liquidou, não é por ele não se importar com suas iniquidades, ou não se ofender. O Senhor não se parece com eles, embora pensem que sim. A fúria de Deus arde contra eles, sua condenação não demora. O abismo está preparado, o fogo está pronto, a fornalha incandescente está ardendo, pronta para recebê-los. As chamas vermelhas queimam. A espada luminosa foi afiada e pesa sobre suas cabeças. O inferno abriu a sua boca debaixo deles. O diabo está pronto a cair sobre os ímpios, para apoderar-se deles como propriedade sua. No momento em que Deus o permitir, eles lhe pertencem. Suas almas encontram-se em seu poder e sob o seu domínio. As Escrituras os apresentam como propriedade de Satanás. Lucas capítulo 11 versículo 21. Os demônios os espreitam, estão sempre ao seu lado, à sua direita, esperando por eles como leões esfaimados e enfurecidos que veem a presa, aguardando a hora de agarrá-la, porém são impedidos por enquanto. Se Deus retirasse a sua mão, a qual os refreia, eles cairiam com ódio sobre suas pobres almas num instante.
A velha serpente está pronta para dar o bote. O inferno escancara sua boca para recebê-los. E se Deus permitisse, seriam rapidamente devorados e consumidos. Nas almas dos pecadores reinam aqueles princípios diabólicos que os faria arder agora mesmo no inferno, se não fosse a restrição imposta por Deus. Existe na própria natureza carnal do homem uma potencialidade alicerçando os tormentos do inferno. Há aqueles princípios corruptos que agem de maneira poderosa sobre eles, que os dominam completamente, e que são sementes do fogo do inferno. Esses princípios são ativos e poderosos, de natureza extremamente violenta, e se não fosse a mão segura do Senhor sobre eles, seriam logo destruídos. Iriam arder em chamas da mesma forma que a corrupção e a rebeldia fazem arder os corações das pessoas condenadas, gerando nelas os mesmos tormentos. As almas dos ímpios são comparadas nas Escrituras com o mar agitado, Isaías capítulo 57 versículo 20. Por enquanto Deus controla as iniquidades deles pelo seu imenso poder, como faz com as ondas enfurecidas do mar, dizendo: virão até aqui, mas não prosseguirão. Mas se Deus retirasse deles seu poder refreador, seriam todos tragados por elas. O pecado é a ruína e a miséria da alma. Ele é destrutivo pela própria natureza. E se Deus o deixasse sem direção, não seria preciso mais nada para tornar as almas humanas absolutamente miseráveis. A corrupção no coração do homem é algo cheio de fúria incontrolável e sem freio. Enquanto os pecadores viverem aqui, essa fúria será como fogo reprimido pelas restrições divinas. Ao passo que, se fosse liberada, incendiaria o curso natural da vida. E como o coração é um poço de pecado, este mesmo pecado iria imediatamente transformar a alma num forno incandescente ou numa fornalha de fogo e enxofre, caso não fosse parado. O fato de não haver sinais visíveis da morte por perto, não quer dizer que haja, por um momento, sequer segurança para os ímpios. O fato do homem natural ter boa saúde, de não prever que poderia deixar este mundo num minuto por um acidente, de não haver perigo visível à sua volta, nada disso lhe serve de segurança. Contínuas e inúmeras experiências humanas, em todas as épocas, nos mostram que não existem provas de que o homem não esteja à beira da eternidade, ou de que seu próximo passo não venha a ser no outro mundo. Os caminhos e meios, invisíveis e imprevistos, de chegar lá são incontáveis e inconcebíveis. Os homens não convertidos caminham por cima das profundezas do inferno, sobre uma superfície frágil onde existem várias áreas quebradiças, também invisíveis, as quais não conseguirão aguentar o seu peso. As flechas da morte vão ao meio-dia sem serem vistas. O olhar mais atento não pode distingui-las. Deus tem muitas maneiras diferentes e misteriosas de tirar os homens pecadores do mundo e despachá-los para o inferno. Não há nada que faça crer que o Senhor precise da ajuda de um milagre, ou que necessite se desviar do curso natural de sua providência para destruir qualquer pecador, a qualquer momento. Desde que todos os meios para fazer os ímpios deixarem este mundo estão de tal forma nas mãos de Deus, tão absoluta e universalmente sujeitos ao seu poder e determinação, segue-se que a ida dos pecadores para o inferno a qualquer momento depende simplesmente da vontade de Deus, quer usando meios ou não. O cuidado e a prudência dos homens naturais em preservar suas vidas, ou o cuidado de terceiros em preservá-las, não lhes dá segurança por um momento sequer. A providência divina e a experiência humana testificam isso. Existem evidências claras de que a sabedoria dos homens não lhes é segurança contra a morte. Se não fosse assim, haveria uma diferença entre a morte prematura e inesperada de homens sábios e prudentes, e dos demais. Mas o que acontece realmente? Como morre o homem sábio? Assim como um tolo. Eclesiastes capítulo 2 e versículo 16. Todo esforço e artimanha dos ímpios para escaparem do inferno não os livram do mesmo, nem por um momento, pois continuam a rejeitar a Cristo, e portanto permanecem ímpios. Quase todos os homens naturais que ouvem falar do inferno alimentam a ilusão de que vão escapar dele. Quanto à sua própria segurança, confiam em si mesmos.
Vangloriam-se do que fizeram, do que estão fazendo e do que pretendem fazer. Cada um traça seu próprio plano, pensa em como evitar a condenação, e se vangloria de que irá tramar tão bem todas as coisas que seu esquema, com certeza, não falhará. Na verdade, eles ouvem dizer que poucos serão salvos, e que a maior parte dos homens que já morreram foi para o inferno. Mas cada um deles se imagina capaz de planejar melhor o próprio escape, do que os outros puderam fazer. Dentro de si mesmos dizem que não pretendem ir para esse lugar de tormento, e que pretendem tomar todo o cuidado necessário, esquematizando as coisas de tal forma a não terem possibilidades de falhar. Todavia os insensatos filhos dos homens enganam-se miseravelmente quanto a seus próprios planos. A confiança que depositam na própria força e sabedoria é o mesmo que confiar na fragilidade de uma sombra. A maior parte daqueles que antes viveram debaixo da dispensação da graça, e agora estão mortos, sem dúvida alguma foi para o inferno. E não é por terem sido menos espertos do que os que ainda estão vivos, nem por terem planejado as coisas de tal forma que não lhes assegurou o escape. Se pudéssemos falar com eles, um a um, e perguntar-lhes: quando vivos, esperavam ser vítimas de tamanha miséria, sem dúvida ouviríamos todos dizer: não, eu nunca pensei em vir para cá. Eu tinha esquematizado as coisas de maneira bem diferente. Pensei que iria conseguir algo melhor para mim, que meu plano era adequado. Pensei em me precaver melhor, mas tudo aconteceu de maneira tão repentina. Não esperava por isso naquela época, e nem daquela maneira. No entanto, tudo veio como um ladrão. A morte foi mais esperta que eu. A ira de Deus foi rápida demais para mim. Oh, maldita insensatez! Eu me gabava, e me deleitava em sonhos vãos quanto ao que faria no futuro. E justamente quando eu mais falava de paz e segurança, me sobreveio uma súbita destruição. 10. Deus não se sujeita a nenhuma obrigação, nem a nenhuma promessa de manter o homem natural fora do inferno por um momento sequer. Ele não fez absolutamente nenhuma promessa de vida eterna, ou de libertação ou proteção da morte eterna, senão aquelas que estão contidas na aliança da graça, as promessas concedidas em Cristo, no qual todas as promessas são o sim, e o amém. Mas obviamente os que não são filhos da aliança da graça não têm interesse na mesma, pois não creem em nenhuma das suas promessas, e nem têm o menor interesse no mediador dessa aliança. Portanto, apesar de tudo que os homens possam imaginar ou pretender sobre promessas de salvação, devido suas lutas pessoais e buscas incessantes, deixamos claro e manifesto que qualquer um dos esforços ou orações que se façam em relação à religião, será inútil. A não ser que creiam em Cristo, o Senhor, de modo nenhum Deus está obrigado a conservá-los fora da condenação eterna. Então, os homens impenitentes estão detidos nas mãos de Deus por cima do abismo do inferno. Eles merecem o lago de fogo e para ele estão destinados. Deus se acha terrivelmente irritado. Seu furor para com eles é tão grande quanto para com aqueles que já estão agora sofrendo o sofrimento da fúria de sua raiva no inferno. Esses ímpios não fizeram absolutamente nada para abrandar ou diminuir sua raiva, portanto o Senhor não está de modo algum preso a qualquer promessa de livramento, nem por um momento sequer. O diabo espera por eles, o inferno já escancarou a sua boca para tragá-los. O fogo latente em seus corações agrava-se agora querendo explodir. E como continuam sem o menor interesse no mediador, não existem meios, ao alcance deles, que lhes possa dar segurança. Em suma, eles não têm refúgio e nada onde se segurar. O que os retém a cada instante é a absoluta boa vontade divina e a clemência sem compromisso, sem obrigação, de um Deus enraivecido. Essa mensagem pode despertar as pessoas não convertidas para o significado do perigo que estão correndo. Isso que vocês escutaram é o caso de todo aquele que não está em Cristo. Esse mundo de tormento, isto é, o lago de enxofre incandescente, está aberto debaixo de seus pés. Ali encontra-se o terrível abismo de chamas que ardem com a fúria de Deus, e o inferno com sua imensa boca escancarada. E vocês não têm onde se apoiarem, nem coisa alguma onde se segurarem.
Não existe nada entre vocês e o inferno, senão o ar, e só o poder e o favor de Deus podem sustentá-los. Provavelmente vocês não têm consciência dessas coisas, acham que vão conseguir se livrar do inferno, e não veem nisso tudo a mão de Deus. E olham as coisas ao seu redor, como o bom estado de sua saúde física, os cuidados que tomam de suas vidas, e os meios que usam para sua própria preservação. Mas essas coisas não representam nada. Se Deus retirasse sua mão, elas de nada valeriam para impedir-lhes a queda. Elas valem tanto como a brisa tênue que tenta sustentar uma pessoa no ar. Suas iniquidades fazem vocês pesados como um metal, pendentes para baixo, pressionados em direção ao inferno pelo próprio peso, e se Deus permitisse que caíssem vocês afundariam imediatamente, desceriam com a maior rapidez, e mergulhariam nesse abismo sem fundo. Sua saúde, seus cuidados e prudência, seus melhores planos, toda a sua retidão, de nada valeriam para sustentar e conservar vocês fora do inferno. Seria como tentar segurar uma avalanche de pedras com uma teia de aranha. Se não fosse o amor de Deus, a terra não suportaria vocês por um só momento, pois são uma carga para ela. A natureza geme por causa de vocês. A criação foi obrigada a se sujeitar à escravidão, involuntariamente, por causa da corrupção de vocês. Não é com prazer que o sol brilha sobre vocês, para que sua luz alumie vocês para pecarem e servirem a Satanás. A terra não produz de bom grado seus frutos para satisfazer a luxúria de vocês. Nem está disposta a servir de palco à exibição de suas iniquidades. Não é voluntariamente que o ar alimenta sua respiração, mantendo viva a chama dos seus corpos, enquanto vocês gastam a vida servindo os inimigos de Deus. As coisas criadas por Deus são boas e foram feitas para que o homem, por meio delas, servisse ao Senhor. Não é com prazer que prestam serviço a outros propósitos, e gemem quando são ultrajadas ao servirem objetivos tão contrários à sua finalidade e natureza. E a própria terra vomitaria você se não fosse a mão soberana daquele a quem vocês tanto têm ofendido. Eis aí as nuvens negras da ira de Deus pairando agora sobre suas cabeças carregadas por uma tempestade ameaçadora, cheias de trovões. O arco da ira de Deus já está preparado, e a flecha ajustada ao seu cordel. A justiça aponta a flecha para seu coração, e estica o arco. E nada, senão o amor de Deus, um Deus irado, que não se compromete e a nada se obriga, impede que a flecha se embeba agora mesmo com o sangue de vocês. Assim estão todos vocês que nunca experimentaram uma transformação real em seus corações pela ação poderosa do Espírito do Senhor em suas almas. Todos vocês que não nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas, ressurgindo da morte do pecado para um estado de luz, e para uma vida nova nunca experimentada antes. Por mais que vocês tenham modificado a conduta em muitas coisas, e tenham possuído simpatias religiosas, e até mantido uma forma pessoal de religião com suas famílias e em particular, indo à casa do Senhor, sendo até severos quanto a isso, mesmo assim vocês estão nas mãos de um Deus irado. Somente o seu amor os livra de estar, agora, neste momento, tragados pela destruição eterna. Por menos convencidos que vocês estejam agora quanto às verdades ouvidas, no porvir serão plenamente convencidos. Aqueles que já se foram, e que estavam na mesma situação que a sua, percebem que foi exatamente isso que lhes aconteceu, pois a destruição caiu de repente sobre muitos deles, quando menos esperavam, e quando mais afirmavam viver em paz e segurança. Agora eles veem que aquelas coisas nas quais puseram sua confiança para obter paz e segurança eram nada mais que uma brisa ligeira, e sombras vazias. O Deus que mantém vocês acima do abismo do inferno e rejeita vocês, ele está terrivelmente irritado e seu furor contra vocês queima como fogo. Ele vê vocês como apenas dignos de serem lançados no fogo. E seus olhos são tão puros que não podem tolerar tal visão. Vocês são 10.000 vezes mais abomináveis a seus olhos do que é a mais odiosa das serpentes venenosas para olhos humanos. Vocês o têm ofendido infinitamente mais do que qualquer rebelde obstinado ofenderia a um governante.
No entanto, nada, a não ser a sua mão, pode impedi-los de cair no fogo a qualquer momento. O fato de vocês não terem ido para o inferno a noite passada e de terem tido permissão de acordar ainda aqui neste mundo, depois de terem fechado os olhos ontem para dormir, atribuem-se ao mesmo favor. Não existe outra razão por que vocês não foram lançados no inferno ao se levantarem pela manhã, a não ser o fato da mão de Deus tê-los sustentado. E não existe outra razão por que vocês não caiam no inferno neste exato momento. O pecador. Pense no perigo terrível em que se encontra. É sobre uma grande fornalha de furor, sobre um abismo imenso e sem fim, cheio do fogo da ira, que você está pendurado, seguro pela mão de Deus, cuja raiva acha-se tão inflamado contra você, como contra muitas pessoas já condenadas no inferno. Você está suspenso por uma linha bamba, com as chamas da raiva divina lampejando à sua volta, prontas para atear em fogo e queimá-lo por inteiro. E você continua sem interesse no mediador, sem nada onde se agarrar para poder se salvar, nada que possa afastar as chamas da cólera divina, nada de seu próprio, nada que tenha feito ou possa vir a fazer, para persuadir o Senhor a poupar sua vida por um minuto sequer. Considere, então, mais detidamente vários aspectos dessa raiva que ameaça você com tão grande perigo. E a quem pertence essa ira? E a ira do Deus infinito. Se fosse somente a ira humana, mesmo a do governante mais poderoso, comparativamente seria considerada como coisa pequena. A raiva dos reis é bastante temida, principalmente dos monarcas absolutos, que possuem os bens e as vidas de seus súditos inteiramente sob o seu poder, para serem usados quando bem entenderem. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Provérbios capítulo 20 versículo 2. O trabalhador que enfurece esse tipo de governante arbitrário, sofre os maiores tormentos que se possa conceber, ou que o poder humano possa corromper. Entretanto, os maiores principados da terra, em toda a sua grandeza, majestade e poder, mesmo revestidos de seus grandes terrores, não são mais do que vermes inúteis e desprezíveis que rastejam no pó, quando comparados com o grande e todo-poderoso Criador e Rei dos céus e da terra. Mesmo quando estão enraivecidos e sua fúria chega ao máximo, é muito pouco o que podem fazer. Os reis da terra são, perante Deus, como insetos. Valem menos que nada. Tanto o seu amor quanto o seu ódio são desprezíveis. A ira do grande Rei dos Reis é muito mais terrível do que a deles, tal como é maior a sua majestade. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Lucas capítulo 12 versículo 4 e 5. É a ferocidade de sua raiva que vocês estão expostos. Lemos, com frequência, sobre a ira de Deus, como por exemplo em Isaías capítulo 59 versículo 18. Segundo as obras deles, assim retribuirá, furor aos seus adversários. E também em Isaías 66, 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um tornado, para tornar a sua raiva em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. E assim é em muitos outros lugares da Bíblia. Essas palavras são incrivelmente aterradoras. Se estivesse escrito apenas a ira de Deus, isso já nos faria supor algo bastante temível. Mas está escrito, o furor da ira de Deus, ou seja, a fúria de Deus, o furor de Jeová. Meu Deus, quão terrível deve ser esse furor! Quem pode exprimir ou conceber o que essas palavras contêm? Contudo, não é apenas isso que está escrito, e sim o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essas palavras dão a entender que uma grande manifestação de seu poder onipotente vai acontecer. Através dela ele retribuirá aos homens todo o furor de sua raiva. Assim como os homens costumam manifestar sua própria força através do furor de sua raiva, a onipotência divina será, da mesma forma, se enfurecer e se manifestar. Então, qual será a consequência de tudo isso? O que será do desprezável verme que vier a sofrer todo esse mal?
Que mãos serão tão fortes, e que coração conseguirá suportar tanto furor? Meu Deus, que terrível, inexprimível, inconcebível abismo de miséria irá chegar à pobre criatura humana que será vítima disso tudo. Pensem bem, vocês que estão aqui agora, e que permanecem em estado pecaminoso. O fato de Deus vir a efetivar o furor de sua raiva, torna implícito que ele cumprirá esse castigo sem compaixão. Quando Deus olhar a indescritível aflição do seu estado, e vir como seus tormentos são absolutamente desproporcionais à sua força, e como suas pobres almas estão esmagadas, imersas em trevas eternas, não terá compaixão de vocês, não irá deter a execução de sua ira, ou, de forma alguma, tornar mais leve sua mão. Nessa hora Deus não usará de compaixão para com vocês, nem conterá seu vento impetuoso. Ele não terá consideração para com seu bem-estar, e nem irá evitar que vocês sofram. Na verdade, fará com que sofram na medida exata que sua rigorosa justiça vier a requerer. Nada será modificado só pelo fato de ser difícil para vocês suportarem. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Ezequiel capítulo 8 versículo 18. Deus está pronto, agora, a usar de compaixão para com vocês. Hoje é o dia da misericórdia. Vocês podem clamar neste instante, e ter esperanças de alcançar sua graça. Mas quando o dia da compaixão passar, seu lamento, o pranto mais doloroso, os gritos, serão em vão. No que diz respeito ao seu bem-estar, vocês estarão completamente perdidos e alienados de Deus. O Senhor não terá outra opção senão a de entregá-los ao sofrimento e à miséria. E vocês continuarão não tendo outra perspectiva, pois serão vasos de ira, preparados para a destruição. Não haverá outro uso qualquer para tais vasos, senão o de enchê-los da ira de Deus. Quando clamarem ao Senhor, Ele estará tão longe de consolar vocês que, inclusive, está escrito a esse respeito que Deus irá, simplesmente, rir e zombar de vocês. Provérbios capítulo 1 versículo 25 e 26. Vejam quão terríveis são essas palavras do grande Senhor. O lagarto. Eu o pisei sozinho, e dos podos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Isaías capítulo 63 versículo 3. É quase impossível se conceber palavras que tragam em si uma manifestação maior destas três coisas: desprezo, ódio e fúria. Se clamarem a Deus por ajuda, Ele estará longe de querer vir consolar vocês, ou de querer demonstrar-lhes qualquer interesse ou favor. Ao contrário, o Senhor simplesmente irá esmagá-los sob seus pés. E apesar de saber que, ao pisoteá-los, vocês não poderão suportar o peso de sua onipotência, ainda assim Ele não vai se importar, irá esmagá-los debaixo de seus pés, sem piedade, exprimindo seu sangue e fazendo com que o mesmo jogue longe, manchando suas vestes, maculando seu traje. Ele não só irá odiá-los, como mostrará a vocês o maior desprezo. Lugar algum será considerado próprio para vocês, a não ser debaixo de seus pés, para serem pisados como a lama dos caminhos. A miséria a que vocês estão sujeitos é aquela que Deus lhes colocará, a fim de demonstrar a força da ira do Senhor. Deus tem em seu coração a intenção de mostrar aos anjos e aos homens, não só a excelência do seu amor, como a severidade de seu furor. Às vezes os governantes da terra resolvem mostrar a força de sua raiva através de castigos extremos que mandam infligir sobre aqueles que os enfurecem. Nabucodonosor, o poderoso e arrogante rei do império dos caldeus, demonstrou seu furor quando, ao se irritar com Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais do que o normal. Como era de se esperar, a fornalha foi aquecida intensamente, até atingir o mais alto grau que poderia produzir. O grande Deus também quer revelar a sua ira, e mostrá-lo. Sua imensa majestade e grandioso poder através do sofrimento sem importância de seus inimigos.
Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição. Romanos capítulo 9 versículo 22. E visto que esse é o seu desígnio e o que ele determinou, ou seja, mostrar quão terrível e ilimitada é a ira, a fúria e a indignação do Senhor, ele o mostrará realmente. Será realizado algo horrendo, muito terrível. Quando o grande e furioso Deus tiver se levantado e executado sua terrível vingança sobre o mísero pecador, e o desgraçado estiver sofrendo o peso e o poder infinito de sua indignação, então Deus chamará o universo inteiro para contemplar a imensa majestade e o tremendo poder que nele existe. Os povos serão queimados como se queima a palha, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vocês, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores enciam-se e assombram, o tremor toma os ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Isaías 33, 12, 14. Assim será com vocês que não são convertidos, se permanecerem nesse estado. O poder infinito, a majestade e a grandiosidade do Deus onipotente serão exaltados em vocês através da inexprimível força dos tormentos que lhe sobrevirão. Vocês serão atormentados na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E quando estiverem nesse estado de sofrimento, os gloriosos habitantes do céu sairão para contemplar esse espetáculo horrendo, e verão como é a ira e a fúria do Todo-Poderoso. E quando virem todas essas coisas, se prostrarão e adorarão seu grande poder e majestade. E será que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Isaías capítulo 66, 23 a 24. É uma ira eterna. Já seria algo terrível sofrer o furor e a raiva do Deus Todo-Poderoso por um momento. Mas vocês terão de sofrê-la por toda a eternidade. Essa intensa e horrenda miséria não terá fim. Ao olhar para o futuro, vocês verão à frente uma interminável eternidade, de duração infinita, que irá devorar seus pensamentos e assombrar suas almas. E vocês irão se desesperar, com certeza, por não conseguirem nenhum livramento, alívio ou descanso para tanta dor. Saberão também, que terão de sofrer até a última gota por longos séculos, por milhões e milhões de anos, lutando e pelejando contra essa vingança inclemente e todo-poderosa. Então, depois de passar por tudo isso, quando tantos séculos os tiverem consumido, saberão que tudo não passa apenas de uma gota de água quando comparado ao que ainda resta. Portanto, o seu castigo será, com certeza, infinito. Oh, quem poderia exprimir o estado de uma alma em tais circunstâncias? Tudo o que pudermos dizer sobre o assunto, vai nos dar, apenas, uma débil e frágil visão da realidade. Ela é inexprimível, inconcebível, pois quem conhece o poder da ira de Deus? Quão horrendo é o estado daqueles que diariamente, a cada hora, se encontram em perigo de sofrer tamanha raiva e infinita miséria. Mas esse é o caso sinistro de toda a alma que ainda não nasceu de novo, por mais moral, sóbria e religiosa que seja. Oxalá vocês pensassem em todas essas coisas, sejam jovens ou velhos. Há razões de sobra para acreditar que muitos daqueles que ouviram o Evangelho certamente estarão expostos a esse tormento por toda a eternidade. Não sabemos quem são eles, nem o que pensam. Pode ser que estejam tranquilos agora, escutando esta mensagem sem se perturbarem muito, e que estejam até se gabando de que, no caso deles, conseguirão escapar. Se soubéssemos que dentre os nossos conhecidos existe uma pessoa, uma só, sujeita a sofrer tal tormento, como seria doloroso para nós encararmos o assunto. Se conhecêssemos essa pessoa, sempre que a víssemos uma tal visão seria terrível para nós. Iríamos todos levantar grande choro, e prantear por sua causa. Mas, infelizmente, em vez de uma pessoa só, é provável que muitos se lembrem destas exortações somente no inferno.
E inúmeras pessoas podem estar no inferno em breve tempo, antes mesmo do ano terminar. E aqueles que estão agora com saúde, tranquilos e seguros, podem chegar lá antes do amanhecer. Todos os que dentre vocês continuarem até o fim em estado natural pecaminoso, e que conseguirem ficar fora do inferno por mais tempo, estarão lá também em breve. Sua condenação não tardará. Virá de súbito, e provavelmente para muitos de vocês, de maneira repentina. Vocês têm toda razão em se admirarem de não estar ainda no inferno. É o caso, por exemplo, de alguns conhecidos seus, que não mereciam o inferno mais do que vocês e que antes aparentavam ter possibilidades de estarem vivos agora tanto quanto vocês. Para o caso deles já não há esperança. Estão clamando lá em extrema penúria e perfeito desespero. Mas aqui estão vocês, na terra dos vivos, cercados pelos meios da graça, tendo grande oportunidade de obter a salvação. O que não dariam aquelas pobres almas condenadas, desesperadas, pela oportunidade de viver mais um só dia, como o que vocês desfrutam neste momento. E agora vocês têm uma excelente ocasião. Hoje é o dia em que Cristo abre as portas do perdão concedido de par em par. E se coloca de pé clamando e chamando em alta voz aos pobres pecadores. Este é o dia em que muitos estão se reunindo a Ele, se apressando em chegar ao reino de Deus. Inúmeras estão vindo diariamente do norte, sul, leste e oeste. Muitos que estavam até bem pouco tempo nas mesmas condições miseráveis que vocês estão felizes agora, com os corações cheios de amor por aquele que os amou primeiro, e os lavou de seus pecados com seu próprio sangue, regozijando-se na esperança de ver a glória de Deus. Como é terrível ser deixado para trás num dia assim! Ver os outros se banqueteando, enquanto vocês estão sofrendo e se definhando. Ver os outros se regozijando e cantando com alegria no coração, enquanto você só tem motivos para chorar por causa do sofrimento de seus corações, e de lamentar por causa das aflições de suas almas. Como podem vocês descansar por um momento sequer em tal estado de alma? Será que suas almas não são tão preciosas como as almas daqueles que, dia a dia, estão se juntando ao rebanho de Cristo? Não existem, porventura, muitos que, apesar de estarem há longo tempo neste mundo, até hoje não nasceram de novo, e por isso são estranhos à comunidade de Israel, e nada têm feito durante a vida, a não ser acumular raiva sobre a ira para o dia do castigo. Caros senhores e senhoras, o caso de vocês é, sem dúvida, extremamente perigoso. A dureza de seus corações e suas culpas são muito grandes. Acaso vocês não veem como geralmente pessoas de sua idade são deixadas para trás na dispensação do perdão de Deus? Vocês precisam refletir e despertar de seu sono, pois jamais poderão suportar a fúria e a ira do Deus infinito. E vocês que são rapazes e moças, irão negligenciar este tempo precioso que desfrutam agora, quando tantos outros jovens de sua idade estão renunciando às futilidades da juventude e correndo com garra para Cristo. Vocês têm neste momento uma oportunidade, mas se a desprezarem, sucederá o mesmo que agora está acontecendo com todos aqueles que gastaram em pecados dias preciosos de sua mocidade, chegando a uma terrível situação de cegueira e insensibilidade. E vocês crianças, que não foram convertidas ainda, não sabem que estão indo para o inferno onde sofrerão a horrenda ira daquele Deus que agora está encolerizado contra vocês dia e noite. Será que vocês ficarão felizes em ser filhos do diabo, quando tantas outras já foram convertidas e se tornaram filhos santos e salvos do Rei dos Reis? Oxalá todos aqueles que ainda estão fora de Cristo, pendentes sobre o abismo do inferno, quer sejam senhoras e senhores idosos, ou pessoas de meia idade, quer jovens ou crianças, que possam dar ouvidos agora aos chamados da palavra e da providência de Deus. Este ano aceitável do Senhor, que é um dia de grande salvação para alguns, sem dúvida será um dia de extremo castigo para outros. Quando negligenciam suas almas, os corações dos homens se endurecem, e sua culpa aumenta rapidamente. Podem estar certos, porém, que agora será como foi nos dias de João Batista. O machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produz fruto, deve ser cortada e lançada no fogo.
Portanto, todo aquele que está fora de Cristo, desperte e fuja da ira vindoura. A ira do Deus Todo-Poderoso paira agora sobre todos os pecadores. Que cada um fuja de Sodoma. Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Segundo Coríntios capítulo 5 versículo 11 em diante. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías capítulo 55 versículos 6 e 7. Em nome de Jesus. Amém.